Boa tarde, quinto ano. Nós estamos aqui hoje, dia 19 de maio já, né? Já passamos a metade de maio e hoje vamos iniciar com aula de matemática e depois nós teremos aula de história, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos na página 84 de matemática. Ontem a gente fez algumas expressões numéricas aí. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como calcular o valor de um termo desconhecido, tá bom? Um termo desconhecido é quando na nossa continha tá faltando algum número e a gente tem que descobrir qual é esse número que tá faltando. Então a Pro vai explicar nessa aula como a gente fazer para descobrir o número que está faltando. Aqui na nossa apostila, esse número está representado por uma bolinha laranja. Mas ele pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma estrelinha, uma florzinha, ele pode ser um espaço em branco. Então, para a gente descobrir aquilo que está faltando, né, o desenho só serve para ficar bonitinho só. Então, para a gente descobrir aquilo que está faltando, a gente vai ter que descobrir quais as formas de chegar nele, tá bom? Então, vamos lá. Cálculo do valor de um termo desconhecido, né? Em algumas situações, a gente se depara com uma conta que a gente precisa descobrir o que não está aparecendo, tá? Então, eu vou ler com vocês essa primeira parte para vocês entenderem um pouquinho. Em muitas situações, nos deparamos com operações em que não conhecemos o valor de um dos termos. Acompanhe o exemplo. O valor de um pacote de 1 kg da ração para o cachorro de Lúcio custa R$13. E o pacote econômico de 20 quilos custa R$180. Lúcio quer saber se é mais vantajoso levar o de 20 quilos. Para isso, precisa descobrir o valor de cada quilo no pacote econômico, tá? Observe na sentença matemática que o termo desconhecido é representado por uma bolinha laranja, que é o valor de cada quilo. Então, 20 vezes, né, o número que a gente não sabe qual é, que é a bolinha laranja, é 180. Para determinar esse valor, temos que aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, na maioria das vezes, quando a gente for descobrir o valor desconhecido, a gente precisa aplicar a verificação. Lembra, a professora já explicou a verificação da adição e da subtração e a verificação da multiplicação e da divisão, né? Então, quando a gente quer descobrir o que está faltando, a gente tem que fazer a verificação. A verificação é a conta ao contrário, é a conta inversa, tá bom? Observe outros exemplos de sentenças matemáticas em que há um termo desconhecido. Nós temos aqui o A, o B, o C e o D. Para encontrar o valor dos termos, basta aplicar a operação inversa, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vamos lá que eles estão resolvendo cada continha de um jeito, tá bom? Então, na letra A, observe a resolução. Então, a operação inversa da adição é a subtração. A continha que tem um número faltando é uma continha de adição, né? É a bolinha mais 6 igual a 8. Então, para eu descobrir qual é a bolinha, eu tenho que fazer a operação inversa, que é a subtração. Então, eu vou pegar lá o 8 menos 6 para saber qual é a bolinha, né? O que acontece, ó? A bolinha menos 6 igual a 8. Vou fazer assim essa bolinha, porque se eu deixar ela sem nada, vai aparecer um 0 e vocês vão confundir, tá bom? Então, a bolinha menos 6 igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com o igual aqui. O 8 continua depois do igual. E eu vou passar o 6 para o outro lado. Só que quando eu passo o 6 para o outro lado, eu tenho que diferenciar o sinal dele. Ele não é mais, agora ele vai ao contrário. Então, ele é menos. Então, 8 menos... Oh, desculpa, aqui é mais, né? Então, 8 menos 6 é a bolinha. Passei o 6 para lá, ele tem que mudar o sinal. Tem que ficar ao contrário. Então, 8 menos 6 é 2. Então, a bolinha vale 2, não é? Porque 6, ó, 2 mais 6 é 8, não é? Então, a gente descobriu
qual é o valor da bolinha aí. Na letra B é a mesma coisa, só que é outro sinal. A continha que a gente tem que descobrir é de subtração. Então, para eu descobrir a continha de subtração, eu tenho que passar, olha, bolinha menos 7 igual a 15. Para eu descobrir qual é o valor da bolinha, eu tenho que passar o 7 para o outro lado. Eu passando para o outro lado, ele muda o sinal. Então, 15 mais 7. Quanto que é 15 mais 7? 22. Então, 22 é o valor da bolinha. Se você pegar o número 22 e colocar no lugar da bolinha, vai ser 22 menos 7 igual a 15, que também vai dar certo, tá bom? Depois temos a letra C. A letra C é uma continha de vezes, tá? Então, a bolinha vezes 4 é igual a 32. Então, qual número vezes 4 vai dar 32? Como eu descubro? Passando o 4 para o outro lado. Se ele é vezes, vai ter que ser a operação inversa, que é o dividir. Então, 32 dividido por 4 deu 8. Ó, a bolinha vale 8. Então, 8 vezes 4 é igual a 32. E a mesma coisa, ao contrário, também na D, que é de divisão. Alguma coisa dividido por 5 dá 9, tá? Então, a gente tem que passar o 5 para o outro lado e mudar o sinal. Não é mais dividido por 5, agora é vezes 5. Então, 9 vezes 5, 45. Que é a mesma coisa que 45 dividido por 5, 9, tá? Então, essa é uma forma simples de descobrir como a gente faz a operação inversa. A gente só tem que mudar o número de lado e inverter o sinal, tá bom? Essas são duas regrinhas que a gente não pode esquecer, porque daí a gente consegue resolver as outras, tá? A gente tem aqui um pedacinho de saiba mais para a gente poder dar uma conhecida no assunto só, tá bom? Uma das relíquias da matemática é o papiro de Hind. Esse documento foi comprado por um egiptólogo escocês chamado Henry Hind e posteriormente vendido para o Museu Britânico. O papiro data de 1650 anos antes de Cristo e tem 85 problemas matemáticos. O texto retrata a matemática desenvolvida no Egito nessa época. Entre os problemas há alguns em que a solução está em determinar o valor do termo desconhecido. Olha que interessante, já naquela época já tinha isso, né? Muito legal. Vamos lá, número 1 das atividades. Encontre o valor do termo desconhecido nas sentenças matemáticas a seguir. Então, vocês vão fazer todos esses da forma como a gente aprendeu, tá bom? Não importa se a bolinha está do lado esquerdo ou do lado direito da conta. Quando você colocar o número que está do lado esquerdo para lado igual, tem que inverter o sinal, tá bom? Então, o número que está no resultado sempre tem que estar depois do igual. E aí, o número que está na esquerda, você passa lá para o final e muda o sinal para conseguir resolver as continhas, tá bom? Igualzinho a gente já fez. 2. Nas sentenças matemáticas a seguir, aplique a operação inversa para encontrar o valor do termo desconhecido. Então, é a mesmíssima coisa que a gente fez na número 1. Número 1 e número 2, a mesma coisa, tá bom? 3. Relacione as duas colunas. A mesma coisa. Vai descobrir o valor do termo desconhecido de todas essas e o que deu o valor do termo desconhecido, o valor da bolinha, vocês vão colocar a letrinha lá nos quadradinhos dos resultados, tá bom? É a mesma coisa. 1, 2 e 3 é a mesma coisa, tá? 4, complete o quadro. Também é a mesma coisa, tá? Aí no 4, a gente tem as continhas na forma horizontal, deitada, né? Como se tivesse aí A, B, C, D. Então, 45 mais alguma coisa igual a 154. Esse quadradinho que está vazio significa o mesmo que a bolinha laranja ou que a bolinha vermelha. Então, é o termo desconhecido, é o quadradinho vazio que a gente tem que descobrir. É exatamente a mesma coisa do 1, do 2 e do 3, tá bom? Então, vocês vão fazer o cálculo contrário para descobrir o valor do termo. Então, cada linha é uma conta, tá bom? E embaixo está falando um pouquinho sobre as pequenas ações e grandes resultados, né, no pequeno cidadão.
O termo sustentabilidade se refere a um conjunto de atividades humanas que ajudam a garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Existem várias ações ou atitudes que envolvem sustentabilidade que podem ser praticadas no cotidiano. Relacione ações sustentáveis às fotografias ligando as duas. Então, tudo que está falando embaixo, todos os textinhos que estão embaixo, condizem a uma foto para vocês ligarem, tá bom? Então, vai ler, compreender e ligar qual é a foto que mais parece, tá? Nada a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, mas é uma parte de conscientização aqui no meio da nossa apostila, tá bom? Aí depois a gente vai fazer os probleminhas. Os probleminhas nós vamos deixar para fazer na sexta-feira, né? Que a gente tem aula de matemática. Então, como tem bastante probleminha, a gente vai deixar para sexta-feira, que se não terminar, termina no final de semana. Tá bom? Então, vamos fazer só essas atividades hoje. Boa aula, bom entendimento. Qualquer coisa, tira dúvida com a Pro. Mas está simples, tá? Eu quero ver as atividades de vocês com muito esforço, muita dedicação. Quero ver a hora que estiver pronta, tá? Se não estiver conseguindo fazer alguma continha, me avisa. Só que todas aquelas continhas são iguaizinhas às da página anterior, só muda os números, tá bom? Então, a forma de resolver é a mesma de todas, até o número 4, tá? Beijo! Até já já em história!